Pessoal, bom dia. Eu sou o professor Josemar de Campos Maciel, graduado em filosofia, com toda uma trajetória de pós-graduação em áreas adjacentes à filosofia, como, sobretudo, a psicologia, a teologia, os estudos culturais. Eu quero me juntar a vocês na celebração da importância da filosofia para a nossa vida, para o nosso pensamento, para a construção da coletividade, do bem comum, da sociedade que pertence a todas e a todos. O professor Wayne, que está coordenando este evento, fez uma pergunta que é muito importante. Por que ainda a filosofia? E eu queria, como os autores de música do Renascimento, como um John Dowland, ou como um Alonso Mudarra, eu queria fazer uma variação a essa pergunta. E eu começo, para variar essa pergunta, eu começo com a minha concepção particular de filosofia. Talvez como algumas de vocês, eu não escolhi o campo em que eu trabalho, fui empurrado a ele pelas demandas sociais e pelas demandas do mundo do trabalho, do horizonte que o meu trabalho foi me apontando e me construindo. Eu trabalho com um curso de filosofia orientado principalmente a seminaristas, né, mas com a presença muito forte, muito importante de leigos, dos quais eu cito o Carlos Damasceno, a Thaís Omar Neves, o Rodrigo e outras pessoas que hoje estão brilhando aí no grupo da Federal, que começaram comigo, né? O Carlos deve lembrar de vídeos que a gente filmou em Campinas no começo dos anos 2000 para desinstalar um grupo de psicólogos que achava que saúde era briga com o médico, e a gente botou uma bailarina e um bêbado no meio de um auditório para questionar o que eles estavam pensando. A gente trabalha com teatro, trabalha com diversas formas de pensar, e eu eu tenho que trabalhar com uma concepção da filosofia muito leiga, como uma forma de conhecimento que amarra as nossas diversas fontes de saberes, de conhecimentos, de informações, e que nos capacita a fazer uma hermenêutica muito simples, muito, às vezes, rasa, muito leiga da realidade, mas que nos força e que nos obriga a nos posicionar diante de Detran, pagar ou não pagar multas, diante de imposto de renda, declarar ou não declarar, colocar isso ou não colocar na minha declaração, diante do desafio do voto. Qual é o melhor projeto de governo? É este, é aquele? Isso aqui, gente, é fascismo ou não é fascismo? Tem cara de fascismo, tem rabo de fascismo, tem pelo de fascismo, tem gente querendo me bater se eu falar que é fascismo, mas eu acho que é fascismo. A filosofia, na minha maneira de ver e de trabalhar, me ensina a pensar toda a nossa trajetória como país a partir de diálogos com filósofos, filósofas, mas também com economistas, mas também com cientistas políticos, mas também com higienistas, com cientistas da saúde, da demografia, de diversas áreas. E nesse momento, a pergunta por que ainda a filosofia tem uma variação importante. Por que ainda no Brasil se tem medo da filosofia? E especificamente de algumas aplicações de princípios da filosofia que aparecem para nós como demandas na construção de um Estado comum, na construção de uma democracia, na construção de alguma coisa que seja pública, de uma república, né? A filosofia
é uma área de conhecimento, na verdade é uma meta-área de conhecimento, é uma área de áreas de conhecimento que ajuda a alinhavar as diversas concepções de mundo e as diversas possibilidades de estar no mundo e de projetar uma existência. Ela precisa de informações, ela precisa de estados da questão, ela precisa saber com quantas coisas, com quantos elementos, com quantos dados nós podemos contar para tomar determinada decisão. E não sei se eu disse para vocês, acho que até eu disse no começo deste vídeo, talvez não. Eu estou em Santiago do Chile, numa missão de pesquisa, e nós estamos desenvolvendo um projeto. Nós somos umas 4 universidades, a Universidade Católica Dom Bosco, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade do Chile e a Universidade Autônoma do México. Por enquanto vão entrar outras universidades, e estamos tentando desenvolver uma reflexão sul-sur, né, a partir de pensamentos, de realidades, de movimentos, né, tipicamente latino-americanos, para entender o nosso estar no mundo particular, a partir de diversas relações. E aqui no Chile, relações disciplinares com psicologia, com filosofia, com ciência social, ciência política, história, etc. Aqui no Chile, eu estou em Santiago, né? Estou aqui na Calle de la Moneda, Rua da Moeda, que é a rua que dá no Palácio de la Moneda, o palácio que foi quase destruído por um bombardeio no dia 11 de setembro de 1973, quando foi assassinado Salvador Allende Gossens, que era o presidente legitimamente e democraticamente eleito aqui no Chile, né? Ele foi deposto por um golpe de Estado, e a partir daquele momento o Chile se tornou uma ditadura, ditadura do general Pinochet, né? Pois é, o Chile está fazendo as contas com essa história, o Chile está punindo culpados, o Chile está tentando desencavar as memórias das pessoas que foram executadas, que foram torturadas, que foram escondidas, que foram ocultadas ao longo de toda essa história. Por quê? Por que é importante a memória? Porque nós precisamos saber com quantas pessoas nós podemos efetivamente contar, com quantos elementos nós podemos efetivamente contar, e quando nós construímos o ambiente público, quando nós construímos o tecido de uma democracia, nós precisamos saber com quantas forças sociais nós precisamos efetivamente contar. E na América Latina, existe sempre um movimento de diminuir essas tensões, escondendo grupos, ou escondendo ou dizimando grupos, ou matando mesmo, eventualmente matando a céu aberto, como aqui aconteceu num estádio, como aqui foram assassinados milhares de pessoas, fuziladas, né? O Brasil também fez isso, mas o Chile conta essa história. No Brasil, nós passamos 4 anos tolerando um governo eleito que se recusa a contar essa história, que se recusa a dizer com clareza: Ustra foi um torturador, existiu uma ditadura militar, existiu uma política de ocultamento e de morte de populações inteiras, pelo fato delas não estarem alinhadas a opções políticas que foram sendo feitas à revelia da população. Eu estou aqui em Santiago, eu vou mostrar para vocês alguns monumentos, poucos monumentos, e eu vou colocar essa pergunta, quero instalar essa pergunta, essa pulga atrás da nossa orelha. Por que nós temos medo da filosofia? E o que é que nós precisamos fazer? Nós não precisamos ter medo da filosofia, mas o que é que isso significa? O que significa não ter medo desta filosofia que emerge das ruas, que emerge dos rostos, que emerge das pessoas, das situações e das nossas histórias, que são contadas e que devem ser refletidas
e que devem alimentar as nossas consciências para nós tomarmos decisões justas, decisões sérias, decisões interessantes que interessam a todas e a todos, e não apenas a uma minoria mais rica, mais branca, ou mais, como a gente gosta de dizer, limpinha e cheirosa. É isso, pessoal. Me acompanhem aí, que vai ter alguns vídeos, alguns monumentos filmados com meu celular. Talvez não seja muito bonito de ver, mas é coisa que a gente pode pensar. E quem sabe, quando você tiver a oportunidade de fazer uma viagem para o Chile, ou para a Bolívia, ou para o Paraguai, ou para a fronteira brasileira mesmo, você pense nessa maneira diferente que alguns países latino-americanos têm de olhar para a história sem medo, sem vergonha de ser feliz e sem vergonha de dizer, nossa, nós cometemos erros, mas nós estamos tentando nos emendar, nós estamos tentando fazer as coisas certas, nós estamos tentando pelo menos entender aquilo que aconteceu e não tentamos mais empurrar as coisas para debaixo do tapete. O que é a filosofia de um ponto de vista público, de um ponto de vista muito simples e muito popular? A filosofia é uma argumentação sustentada a partir dos dados que se tem. Esconder dados não ajuda a ninguém. Não ajuda a filosofia, não ajuda a política, não ajuda a economia. 100 anos de dados escondidos, então, é um crime de lesa pátria. Vamos lá.